Virginia Satir, a extraordinária psicoterapeuta de família norte-americana, haveria de postular que uma pessoa, para ter saúde em família, deve estabelecer 4 abraços por dia, se quiser sobreviver. Se quiser viver bem, 8 abraços por dia. Mas se quiser crescer, 12 abraços por dia. Eu sugiro que vocês levantem um pouquinho e abrace uma pessoa da direita ou da esquerda, se quiserem. Espreguice um pouco. Só da direita e da esquerda. Ok. Vocês veem que causa saúde mesmo. Fica, parece siri na lata. Um burburinho. Depois do repasto, com o nosso Haroldo, vem o cafezinho. Imaginem a multidão caminhando e uma mulher sangrante, que fazia mais de 10, precisamente 12 anos, ansiava por se conectar com aquele que talvez pudesse ser a sua última esperança, porque já consultara médicos, tomara remédios, se expora, se submeter a práticas exorcísticas, no entanto, não conseguira lograr saúde. Lá está a mulher no meio da multidão, quando Jesus passa na direção da casa de Jairo, e ela tem a impressão que se pudesse se aproximar, mesmo sendo mulher, desconsiderada na sua comunidade, em função da discriminação de gênero, e por ser uma mulher maldita, porque não sarara do seu sangramento, se ela pudesse, no entanto, lograr tocar-lhe as túnicas, as fímbrias do seu vestido, ela ficaria curada. E no impulso, motivado mais pela necessidade, da dor de longo curso, na busca da saúde que tardava, ela toca na túnica de Jesus. Estabelece-se nela um fenômeno de transformação súbito, porque talvez o sangramento longo lhe debilitara a estrutura física, a anemia se impunha, a fragilidade comparecia, e provavelmente a tristeza na direção da depressão já deveria ser um sintoma ou uma patologia instalada. Ele para, volta-se e diz: quem me tocou? O toque. É curioso isso, porque a multidão se acotovelava ao ponto de o discípulo dizer: mas mestre, nós aqui nos amassamos, todos te tocam, todos te empurram, todos estamos aqui. E ele diz: alguém me tocou porque senti que saiu de mim virtude, poder, energia amorosa. Talvez pudéssemos assim decodificar e continuar aguardando. E aquela mulher, então, diante daquele silêncio, prostra-se e diz: fui eu, Senhor. Entre temerosa, porque agora se expunha, tocar um homem, e um homem da estatura de um rabi, e uma mulher desqualificada em função da sua herança doentia,
era no mínimo se expor, quiçá, até ao escárnio ou, quem sabe, à lapidação. Fui eu, Senhor, que sabia que se tocasse as fímbrias da tua veste, eu ficaria curada. É um momento magno, porque o toque, ele nos favorece vislumbrar a cura, na perspectiva que esse toque é um toque amoroso. Todos ali estavam ao lado de Jesus, todos tocavam-no, mas ninguém fazia uma interação capaz de poder promover uma transferência de energia. Apenas ela o tocou de uma forma diferente, porque um filho sabe quando a mãe o abraça, se ela o faz por uma obrigação, se ela sacode a criança ou se ela embala a criança que chora. Ele sabe se o toque, que é feito com as mãos, traz uma agressividade que é projetada na criança pelo pai vindo do trabalho, de fora, ou se é um toque de firmeza dizendo: olhe lá, eu sou seu pai. Ele sabe diferenciar o toque. Você discrimina o abraço que é da cortesia social e o abraço que é do amigo. Você consegue avaliar a energia que chega de alguém que te olha e faculta-te com um olhar de compaixão, te impregnar de energias balsamizantes, ou alguém te olha numa perspectiva de inveja. O toque fala daquilo que vai na alma. Não é apenas um toque sensorial. Ele fala da comunicação de duas almas que se entrelaçam e fazem desse toque haver um curto-circuito ou um encaixe perfeito de uma bomba calcante, de uma aspirante, como bem Allan Kardec analisou em A Gênese, essa cura promovida por Jesus, que exalava a sua energia. Todos poderiam se beneficiar daquele manancial e se curar, mas apenas ela dotou de uma receptividade capaz de, em tocando, pudesse absorver as energias que deveriam lhe restaurar a saúde. O mestre funcionando como uma bomba calcante e ela como uma bomba de recepção fizeram um encaixe perfeito. E dada a autoridade daquele que oferecia a energia de cura e o desejo ardente daquela mulher que buscava se beneficiar, estabeleceu-se uma cura repentina, difícil de ser repetida. É mágico o processo da saúde. A família, quando descobrir que o toque de amorosidade é talvez o maior mecanismo de promoção da prevenção das doenças, nós haveremos de nos abraçar um pouco mais em família. Bem, certa feita recomendei a um jovem que pudesse chegar próximo da irmã e, na abordagem da terapia familiar, ele trouxe na consulta posterior dizendo: me aproximei, disse: como? Eu entrei no computador e fui com o ícone disfarçado e conversei com ela. Depois eu disse para ela quem era eu que estava escondido atrás daquele ícone no MSN. Ele estava a 2 passos, bastava abrir a porta do quarto dele, que batia na frente do quarto dela, tocar, abrir a porta e abordá-la. E fazer um contato físico. Ele fez um contato virtual, porque não conseguia fazer um contato virtuoso. Havia muita distância entre duas pessoas que estavam tão próximas. Havia um abismo entre almas desencontradas que precisavam superar inúmeras barreiras doentias que facultam estabelecer o congelamento das relações emocionais que mais tarde desaguam nas doenças físicas. Era muito difícil aproximar-se dela. E eu disse: então saia do computador seu e vá ao encontro dela, ela no computador dela no outro quarto. E ouse sentar à beira da cama
e vá se aproximando como fazia na relação do cativamento, a raposa e o pequeno príncipe, sentar um pouquinho mais próximo. O mecanismo de aproximação a que se referiu o Haroldo há pouco, no campo do amor. Mas o mais curioso é que Jesus, diante daquela situação incomum, ao invés dele reivindicar a sua posição de terapeuta, de curador, de mestre, da cura, ele dá-nos uma lição a todos que somos os profissionais da área de saúde. Resgata a estima daquela mulher e dá a ela o direito de se sentir a agenciadora da sua própria cura. Ao invés de dizer, eu te curei, ele diz, vai, a tua fé te curou, te salvou, te libertou. Ele referenda uma concepção que até hoje a medicina ainda não conseguiu apreender nos seus escaninhos, nos estudos dos seus tratados e nos ambientes dos profissionais, seja da sala de cirurgia, seja do consultório médico. Mesmo porque quando o paciente chega, o médico já está quase que fazendo a receita. Estão para tirar a cadeira do Sistema Único de Saúde, porque sentar parece que demora muito tempo. Há quem diga que certa feita entrou e o cidadão já estava escrevendo, disse, doutor, nem falei. Ele disse, não, essa aqui é a consulta do próximo que vai entrar, a sua já está aqui, e deu a pessoa. É naturalmente um xiste para fazer uma charge de como nós nos distanciamos. E nesse âmbito da saúde, desde fazer um exame para quem vai entrar num tubo ou fazer uma chapa radiográfica dos dentes, é tão fria a relação que se estabelece entre os profissionais, que às vezes o maquinário é mais caliente, é mais aquecido do que o próprio tratamento humano dado pelo profissional. Eu fui fazer uma chapa de raio-x, a pessoa só me disse, abra a boca, meteu o treco, fez a radiografia e disse, abra a boca, para tirar a chapa depois de eu ter fechado a boca por iniciativa própria. Só isso, não me disse nem bom dia e nem até logo. E eu fiquei imaginando, era um técnico que estava fazendo o exame radiográfico. Mas quantos, aqueles que somos os profissionais, nos distanciamos tanto que estamos na frieza gélida das paredes nuas e brancas dos hospitais, que parece mais um mausoléu do que um espaço de acolhimento de um lar, de saúde. Na tentativa de se desconectar de uma religiosidade dogmática, a medicina, junto com os outros ramos da ciência, se colocaram numa academia que parece que você não pode se emocionar, porque se o médico se emocionar com o seu paciente, parece que ele está perdido. E recaímos numa frieza de tal modo que ele, às vezes, ele é incapaz de olhar apenas olhando para a tela do seu computador, consultando o paciente, sequer fazendo um grau de ocular, um contato ocular. Esse distanciamento que às vezes é feito pelo cumprimento de mão e às vezes não existe, a pessoa entra e senta, ele caracteriza muito o distanciamento das almas que deveriam se relacionar e do médico, do odontólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e de tantos outros profissionais da área de saúde que deveriam entretecer uma relação de maior proximidade com o outro, sem invadi-lo naturalmente, a sua intimidade, mas para poder tocá-lo, como quem toca o sagrado, e para poder fazer da sua voz uma voz que pudesse ajudar, e para poder empreender uma relação que devolvesse ao outro a sua atribuição primária de que ele é o responsável pela sua saúde ou pela sua doença. E de que você, quando muito, quando não atrapalha, é um cúmplice para que ele se beneficie. E de que você mais dá remédio porque você não sabe ainda dar amor.
não consegue dar amor. A medicina do futuro, quiçá, haverá diminuir o número de medicamentos, porque os profissionais da área de saúde haverão de repetir o gesto singelo que Jesus promoveu ao seu tempo, do toque. Não foi ele quem tocou, ele foi tocado, mas ele tocou muitas vezes. Mas mesmo quando tocava e curava, ele nunca destituía a pessoa da responsabilidade de arcar com a sua própria doença, ou então de ser a herdeira da sua própria saúde. E se disse a mulher que a fé dela tinha lhe facultado estar salva, diria ao paralítico de Cafarnaum que ele se fosse, mas que levasse o catre, significando que talvez, se ele não tivesse consciência, devesse usar o catre de novo. Todos nós temos que andar com a nossa maca, a despeito de ganharmos saúde, se não soubermos assegurá-la, a partir de uma ajuda externa, poderemos enfermar novamente. Porque a enfermidade, ela não é uma excrescência da natureza. Ela é uma manifestação cósmica, que fala pela linguagem da dor, quando o amor não é escutado, de um modo geral. Bem sabendo que, efetivamente, nem toda doença repousa nos arquivos kármicos daqueles que transgrediram as leis, porque há limitações que se estabelecem em função da escolha do espírito, a fim de poder lograr estabelecer uma missão na Terra, levando consigo uma limitação, uma alteração na sua estrutura de funcionamento, de saúde, da sua fisiologia, da sua anatomia. Foi o que aconteceu com o cego de nascença, que ao ser curado, e os discípulos lhe perguntando aquilo que na atualidade seria a hereditariedade, são por culpa dos pais dele ou dele? Mas como poderia ser dele a culpa? Era uma visão reencarnacionista, porque se ele era cego de nascença, como é que ele poderia ser responsável pela sua própria patologia? E Jesus não contesta de modo algum, conforme Kardec analisa em A Gênese, nenhuma, nem outra, e levanta uma outra possibilidade, dizendo que era para que se fizesse a glória do Altíssimo. Ele reencarnou cego, não porque tivesse vazado os olhos dos outros, ou tivesse a si mesmo se cegado, estivesse em curso num processo provacional expiatório. Ele era alguém que se permitiu reencarnar numa prova, para se colocar no caminho do Mestre, para ser curado, sem ter nenhuma dívida no que tange a sua cegueira. A perspectiva, portanto, do Espiritismo vai alargando os horizontes para nos fazer entrever que a enfermidade, as limitações sensoriais, as alterações congênitas nem sempre significam um karma negativo. Mas a medicina haverá de avançar nesse amanhecer para ter um outro olhar. É verdade que o avanço que fizemos ainda é muito precário, porque olhamos de fora para dentro o ser humano, e desde o microscópio em meados do século XVII, justo no ano de 1677, quando Anton Leeuwenhoek, trabalhando com lupas, porque servia numa instituição que trabalhava com fiações, com tecidos, e se usava lupas para poder enxergar os tecidos, ele inventou mais de 400 lupas, cada vez mais de maior propriedade de aumento, e chegando a aumentar mais de 257 vezes o tamanho natural. E, em meados daquele século, escreveu a Sociedade Real de Londres a descoberta de como é que era uma bactéria a partir do olhar do microscópio. Esse era o início de um caminho que Pasteur e Koch haveriam de dar larga proporcionalidade, mostrando os micro-organismos, as bactérias, os micróbios, que até hoje funcionam para os médicos e para as pessoas como se fossem agentes pestilenciais
inimigos ocultos que nós não os enxergamos e que ameaçam a nossa saúde. Os médicos procuram com frisson as bactérias para destruí-las com os antibióticos, dos vários tipos, até usar a terramicina e depois a terramicina e depois a terra em cima, porque os micróbios por si mesmos não dão conta. Os micróbios por si mesmos não dão conta de explicar as doenças, o pelo que elas acontecem. Porque a nossa pele está cheia de micro-organismos, o nosso orofaringe está cheio de micro-organismos, o nosso intestino, nós vivemos dentro de uma ecologia cósmica, com os micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, e não somos necessariamente pessoas doentes, mas vivemos harmonicamente com esses micro-organismos. Mas a medicina, nessa investigação ciclópica, haveria de encontrar em Rudolf Virchow, o grande médico inglês, cujo nome hoje empresta ao Hospital de Berlim a análise de que a doença era resultado de uma alteração dentro da célula, de que só se podia conceber uma enfermidade porque a célula enfermava, e deveríamos avaliar pelo que a célula enfermava. Era um contraponto com a visão de Giovanni Morgani, que trazia a visão da anatomopatologia, dizendo que a pessoa adoecia em função do órgão estar doente. O olhar de Virchow era de que a célula estava doente. Mas Virchow era apenas uma antessala para que Mendel e depois Thomas Morgan, pudesse começar a desvelar a genética, e nos estudos que ambientariam o nosso mergulho para dentro da célula, talvez estivesse ali as motivações das nossas doenças. Morgan, depois de receber o seu Prêmio Nobel de Medicina no ano de 1933, fazendo seus estudos com a Drosophila melanogaster, que é uma mosca das frutas, ele abriria um espaço para os estudos daquilo que mais tarde seria o mapeamento do genoma humano. Que para a frustração da academia, que achava que poderia encontrar todas as respostas para explicar o ser humano, a sua doença e a sua cura, descobriram que ao invés de 100 mil genes, nós temos um pouco mais de 26 mil e 1% mais do que o chimpanzé. Ficamos absolutamente lesados no nosso narcisismo egóico, de acharmos que sabíamos tudo em termos da academia, estudando uma célula, o cromossoma e os genes. Esse olhar, naturalmente, que tem a sua importância porque é o homem desvelando a maquinária divina e abrindo espaço para que pudéssemos aos poucos nos aproximando do Criador de fora para dentro, mas trabalhando mais as consequências da patologia que se manifesta no corpo do que as suas causas profundas. E assim, caberia a Fleming, Alexandre Fleming, encontrar dentro da sua cultura de estafilococos um halo que se fez em torno das bactérias, promovida por um fungo, o penicilino notano, o que ensejou mais tarde o nome de penicilina, e que o guindaria, junto com outros 2 colaboradores mais tarde, a ganhar o prêmio também Nobel de Medicina, em função da criação do antibiótico. Agora era possível matar os micro-organismos que levavam as células, que alteravam os órgãos, mas a medicina conseguiu controlar algumas doenças, desde Pasteur, mas não conseguiu oferecer uma saúde que pudesse ter durabilidade. Pasteur, quando descobriu a vacina contra a raiva no seu tempo, ele tratou uma criança de 8 anos, Joseph Meister, 8 anos, tinha sido mordido 14 vezes por um cão raivoso, e ao receber a vacina antirrábica, conseguiu sobreviver.
Foi um feito inigualável, mas que teria mais tarde, quando, depois da morte de Pasteur, em função da sua contribuição científica, o mundo se sensibilizou, fez doações portentosas, ele criou o Instituto Pasteur, vigente até hoje em Paris, e o curador desse instituto era justo Joseph Meister, com 73 anos, quando as tropas alemãs invadiram a França e quando quiseram avançar para profanar o túmulo de Louis Pasteur, Joseph, não admitindo de modo algum, estabeleceu o suicídio. Por mais que se cure o ser humano das suas enfermidades microbianas, nós não seremos capazes de lograr dizer que demos uma saúde para ele permanente. Do mesmo jeito que Horace Wells, que descobriu que o óxido sulfúrico era capaz de promover o processo do anestesiamento. E, mais tarde, já na velhice, também se suicidara. Ou Jackson, quando, também descobrindo a um tempo só, 2 anos depois, que o éter sulfúrico era capaz também de promover a anestesia, aperfeiçoado esse método por um contemporâneo seu chamado Thomas Green Morton, que são considerados o pai da anestesia, Jackson enlouqueceria nos seus 7º e últimos anos de vida. E Morgan via-se na penúria, não conseguindo patentear a sua máscara de inalação anestésica e tampouco a sua proposição de invento em torno do éter sulfúrico. Homens notáveis da genialidade da ciência, mas que não foram homens integrais, que lograram estabelecer para a humanidade a supressão do sofrimento, da dor, porque uma cirurgia, àquele tempo, era feita com muito álcool, ópio, ou então você dava uma paulada na cabeça da pessoa, engasgava para ela desmaiar, e o mais comum era amarrá-la, por exemplo, para lhe estabelecer uma amputação, ou então fazer uma sangria demorada, a fim que o indivíduo, pela debilidade, pudesse suportar uma intervenção que habitualmente culminava em morte. O advento dos processos anestésicos, eles haveriam de brindar a humanidade com a presença da misericórdia divina, ensejando-nos hoje que possamos fazer a supressão de um órgão, a cura de um dente, com absoluta ausência de dor, apenas com uma picada. Até a picada já está desaparecendo no âmbito da odontologia. Tudo isso, no entanto, foi o que a medicina conseguiu aos poucos ir devassando esse cosmos físico. Mas o físico é apenas a nossa projeção interna, é a periferia daquilo que somos. É a casca da laranja, o que está para dentro somos nós, o espírito, o perispírito, a nossa dinâmica energética. A casca fala do que está dentro. O corpo é uma manifestação exterior do que jaz na intimidade da alma. E por isso, o nosso equipamento de avanço tecnológico, diagnóstico, e o nosso arsenal terapêutico não tem logrado dizimar as enfermidades que mudam de nome, mudam de micro-organismo, mas não se fazem ausente definitivamente, deixando a humanidade livre da doença. É que nós achamos que conseguimos resolver, através do arsenal da quimioterapia, da radioterapia, proposições essas inigualáveis enquanto contribuições da ciência, trazendo para o mundo, mas esse é um campo apenas exterior. Porque a saúde, na fala do espírito André Luiz, ela vem dos escaninhos mais profundos do ser. E, dependendo da forma como o ser estabelece a sua relação espírito-perispírito, cria-se as predisposições mórbidas, que facultam as invasões microbianas. Ou seja, adoece quem pode adoecer.
quem tem a predisposição para adoecer. Adoece quem adoeceu por dentro antes. Por isso, Samuel Hahnemann, na última década do século XVIII, teria um novo horizonte de encontrar a saúde quando fazia a tradução da matéria médica do médico escocês William Cullen, e discorda da análise acerca da quinina no trato da febre, e descobre a lei dos semelhantes, e nos propõe um olhar de uma medicina que pudesse ir além do físico, atuando no campo energético. Vale-se dos medicamentos diluídos, dinamizados, que deveriam atuar no campo vital. E diz Hahnemann que essa área, em sendo reharmonizada, devolveria ao corpo a sua saúde, e o espírito dotado de razão poderia utilizar desse instrumento para alcançar os mais altos fins da sua existência. Não foi à toa que esse espírito fez parte da pleiade do espírito de verdade, logo depois, escrevendo sobre a cólera. Esse espírito desse gabarito já nos trazia um olhar de uma medicina mais sutil, que pudesse estar na perspectiva além do corpo físico. E quando hoje se olha o medicamento homeopático e não se logra perceber que tem substância físico-química, que uma análise química não consegue encontrar as moléculas da substância de origem que foi diluída e dinamizada, porque ultrapassou o número de Avogadro, é natural que os médicos alopatas, mais antigamente, menos agora, pudessem tentar ridicularizar a medicina homeopática, por ser uma medicina mais sutil e que vê o homem mais como um todo, numa visão holística. Hahnemann teve tanto sucesso que foi expulso de Leipzig. E quando chegou em Paris, quando quiseram fazer igualmente o seu sepultamento profissional, o ministro francês haveria de dizer que Hahnemann é um sábio de grande valor, é um mestre, e que a academia deve requerer a sua presença. E se a homeopatia é uma quimera, um sistema sem valor próprio, ela cairá por si mesma. Hoje, aos poucos, nós caminhamos por esse mundo que Hahnemann assinalou, que Mesmer falou do magnetismo, que vai na direção dessa proposição crística. No olhar espiritista, todavia, a saúde do corpo é uma experiência de aprendizado. O corpo fala do que a alma fez e traz as marcas no seu sensório, na sua estrutura sistêmica, no órgão, na célula e na intimidade dos genes, as características daquilo que o espírito logrou fazer de si mesmo para trás, até hoje. Somos nós quem articulamos os genes. Foi por isso que foi melancólico o nosso mapa genético, o nosso genoma. Porque ele não conseguiu explicar quase nada daquilo que ousávamos tentar explicar acerca da saúde e da doença. A saúde está num campo mais sutil, e às vezes a sua manifestação se faz pelo um corpo doente, que sinaliza para o condutor do corpo a necessidade de revisionar um ponto, uma questão. E aqui e acolá, nós vamos ver sintomas, enfermidades, síndromes, que falam da nossa historiografia espiritual, no aqui e no agora. Não é o passado que está presente, então é presente. E quando se avança para se tocar nessas memórias profundas, nós então vamos descobrindo a sabedoria do divino e o quanto a saúde, ela é servida muitas vezes através da doença. O quanto a enfermidade, ela media a presença da saúde para ensinar o espírito que ele fez uma movimentação da alma que não foi de conforme com as leis naturais, tal como Paulo propõe a Allan Kardec e o Livro dos Espíritos, falando dos movimentos da alma, numa visão que destitui o pecado naquela visão teológica e nos traz uma visão espiritista de flexibilidade,
de que todas as vezes que transgredimos as leis, sofremos. Se nós nos jogarmos aqui do primeiro andar desse prédio, quebramos o pé numa fratura, nós não podemos nos queixar nem a Deus e nem a lei da natureza criada por Deus. Nós vamos nos queixar da nossa estultice, de pular sem um anteparo ou sem um apoio, e de que a lei da gravidade fez-nos ter uma fratura, e temos que confiar a nós mesmos a responsabilidade da dor, e a misericórdia divina deu gesso, para que o nosso próprio ser, durante um mês, pudesse aprender que não se joga de cima de um prédio dessa estatura, sem um apoio de um equipamento, ou sem um bolsão que possa amortecer a queda. Quantos nos jogamos dos prédios? Cometemos o suicídio. E ao estatelar o corpo no chão, o trauma, em função da consciência daquele que fez de caso pensado, é de tal ordem, que o campo perispiritual lesado haverá mais tarde, como mecanismo de escoamento e de recuperação da saúde, lograr ter uma experiência que se segue numa encarnação curta, que às vezes o feto não consegue nem nascer, traz tantas alterações, e a mãe perde o bebê e ele vai. Às vezes traz mutilações, dependendo se o suicídio foi dessa ou daquela forma, pode trazer até a ausência de uma parte do encéfalo, aqueles dito erroneamente anencefalia, cuja jurisprudência e o Supremo Tribunal Federal do nosso país legislou, determinando que os médicos hoje podem fazer o aborto dos ditos anencéfalos. Numa escorregadinha que nós demos para lembrar Esparta, Esparta, que valorizava o corpo, não deixou para a humanidade nenhum geômetra, nenhum filósofo, nenhum esteta, porque estava centrado na admissão do corpo, focado no corpo, numa perspectiva bélica. Nós, que nos projetamos, portanto, de um prédio, muitas vezes, logrando já renascer numa segunda tentativa, ou na primeira, trazemos uma alteração neuromuscular de degenerescência, que hoje é o grande desafio para a medicina. Não tem nenhum micro-organismo, é o próprio organismo que vai entrando num processo de agressão autoimune, falando de uma agressão que o espírito perpetrou, e de uma culpa que não logrou encontrar perdão, e que agora vai se materializando numa paralisia progressiva, até que os músculos do tórax não deem conta de poder fazer com que o fole, os pulmões possam oxigenar, e o indivíduo morre num longo aprendizado de valorização da vida. Em olhando-nos para as nossas enfermidades, nós deveríamos nos perguntar: o que eu tenho que aprender contigo? Como quem que faça um repasto em Belém, coma um pato no tucupi e um pouco de maniçoba, e para rebater tome uma tigela de açaí. É natural que, mesmo tendo uma rede reconfortante, vai sentir dor de estômago, porque a quantidade de alimentos e a quantidade de ingredientes calóricos que ali foi posto vai levar a um embuchamento, e você vai passar mal, e não vai poder culpar o estômago porque é pequeno, e tampouco a anatomia e a fisiologia e o divino, porque criou o homem só com o estômago, deve criar dois, um para o açaí, o outro para o tucupi, talvez um terceiro para a maniçoba, que são alimentos fantásticos, que só existe em Belém do Pará, e só em Belém do Pará. Assim, nós, lidando com a nossa saúde, podemos nos perguntar o que temos que aprender com ela. O que é que ela pode nos ensinar? Como vi certa feita um cidadão que me procurou, porque ele tinha um problema, tudo que faiscava na direção do olho causava-lhe um incômodo, ele fechava o olho, e estava incomodado, um flash, uma caneta que ficasse na mão daquela pessoa que pudesse estar diante da mesa, sendo atendido por ele, que era um funcionário trabalhando na área do marketing, da comunicação. Uma caneta era capaz de perturbá-lo.
Então, era de tal modo incômodo que era necessário buscar uma ajuda, porque do ponto de vista oftalmológico, não tinha nenhuma alteração que pudesse justificar aquela dinâmica de funcionamento. E quando fomos fazer uma imersão buscando a terapia regressiva, que nada mais é do que trazer o passado que está presente para que ele possa ser transmutado, ele viu-se sendo acusado de assassinato, de calúnia, e de joelhos, e uma lâmina que brilhava de uma espada, cuja sentença era cegar os 2 olhos, para que ele não visse mais nada e depois não pudesse fazer maledicência e mentiras. Era essa lâmina que ele trazia no seu inconsciente profundo, trouxe para essa vida, falando de uma perspectiva pré-uterina, de um sintoma, de uma área que ele precisaria ter muito cuidado, que é a maledicência, a mentira, porque às vezes a gente não mente, a gente só aumenta, ou dá um refinamento, embala a notícia, mas a moldura às vezes ela é tão rica que ela fica melhor que o quadro. E nós temos uma dificuldade imensa de segurar a língua, e precisamos aprender. Quando surge um herpes na língua, ou quando surge um processo amidaliano no orofaringe, e André Luiz nos convida a fazer essa incursão, se surgirmos com uma alteração de garganta, ele nos chama a atenção, como é que nós estamos usando esse chakra laríngeo, que é da intimidade dos fluidos em nível perispiritual, indo para o duplo, vai e vulnerabiliza aquela área, aquele setor, e os micro-organismos que estão ali alertam você de que você não está bem, de que você tem que silenciar mais um pouco, ou de que você tem que falar o bem dos outros, ou de que você apenas faz o gargarejo, toma um antibiótico e não muda de conduta, e portanto, o máximo que pode fazer é a doença mudar de lugar, porque o doente continua o mesmo. O Espiritismo vem, portanto, e fala-nos dessa perspectiva evolutiva de olhar para a doença para encontrar a saúde. Lembro-me de uma colega médica que tinha um processo artrítico nas extremidades, nas mãos. E como ela é da área, estudava bastante, e ela se intrigava porque era nas mãos. E como não lograsse êxito na terapia tradicional, medicamentosa, nós fomos ajudá-la nessa incursão. E ela viu-se pertencendo a uma classe nobre, e vendo seu filho sendo assassinado por uma bruxa, por uma médium, num gesto de sacrifício, numa sessão que era uma sessão efetivamente de bruxaria. E ao sacrificar a criança, e ao ser pega, aquela médium que degenerara para esse tipo de comportamento, tivera sua pena decretada por ela, a decapitação. Mas ela não conseguiu se recompor da perda do filho. Quando o esposo chegou de viagem, soube disso, mandou matar todos os descendentes e os ascendentes da médium, para ver se aliviava a dor da perda da filha. Não resolveu. Aí ele mandou matar todos os médiuns daquela aldeia. Não resolveu. Aí ele mutou a mulher para uma outra cidade. Também não resolveu. A mulher desencarnou deprimida, com ódio e com vontade de engasgar a bruxa. Você já sabe para onde ela foi depois de desencarnar. Mundo espiritual, numa condição lamentável. Depois de muito tempo foi recolhida pelo filho que foi assassinado. Mas não foi suficiente para esgotar o seu ódio. E como ainda manifestasse esse rancor, que era um ódio disfarçado, os espíritos mostraram numa tela, porque ela insistia que queria saber onde estava a bruxa. E quando mostraram a bruxa estava numa região aonde ela tinha ficado. E quando ela vê a bruxa com cabeça, ela repugna aquela visão. Diz, mas eu tirei a cabeça dela, ela está sem cabeça. E eu lhe perguntei, puxa, mas não é o seu filho que veio lhe receber pelo qual você sofria tanto? E está nessa vindita, nessa atitude vingadora? Ela disse, eu não sei o que se passa comigo, eu estou muito doente no mundo espiritual. Nessa incursão, ela
voltou e depois disse assim: agora eu descobri porque eu tenho as dores no meu punho e nos meus dedos das mãos. Era a vontade que eu tinha de engasgar. É o que André Luiz diz. Você localiza na área do seu corpo a encrenca. E é aquela área que vai facultar o aparecimento de uma enfermidade. E ela sorria e dizia, e curiosamente, Alberto, a bruxa é a minha sogra. A sogra é médium, claudicante, vai uma vez ou outra no centro espírita. Aí quando adoece volta para o centro espírita, melhora um pouco. Nunca conseguiu fazer um caminho no âmbito da mediunidade com Jesus. Mas a transformação dela foi de tal ordem, que ela melhorou não só das dores articulares, mas a relação com a sogra. E ela disse, curioso, porque a minha sogra mudou com a minha regressão. Ninguém muda a partir do trabalho que o outro faz, porque ninguém bebe água pelo outro, quem está com sede é que bebe água. Ela mudou, e mudou do ponto de vista comportamental com a sogra, e a sogra foi capaz de lhe dar uma joia de estimação que recebera do seu esposo, que tinha desencarnado, e ela deu para ela solenemente uma joia que ela tinha o maior apreço. E ela disse, eu estranhei ela me dar aquela joia. Eu digo, quem? A bruxa? Disse, não, a minha sogra. Para avaliar como é que ela estava nessa circunstância. Por isso, a doença física, emocional, mental, fala dos nossos desatinos. Quantos autistas estão aí, em número assustador. Em Belém do Pará, é curioso ver quão o autismo é epidêmico. E pasmem, numa gravidez de gêmeos univitelíneos, um autista e o outro normal. Na própria negação de que a genética não é capaz de por si mesma explicar as alterações que se passam nesse fórum imenso e infinito que é o espírito. Ela entra nesse contexto, mas não é ela quem determina, e hoje, aliás, do ponto de vista da genética, surge a cada dia, a cada passo, a cada pesquisa, a necessidade de se avaliar a epigenética, que se impõe na academia. Porque se os genes não explicam nada, o que é que faculta ativar ou não ativar o gene? É a epigenética, é o comportamento, a saúde, o ambiente, a espiritualidade. Cada pesquisador traz as suas contribuições mostrando que o gene, ele é ativado ou não, dependendo da conduta daquele que é o portador dos genes. A esquizofrenia, essa patologia que pouco se diferencia da sua gravidade do autismo, é ela própria, como a do autismo, o próprio processo de cura, a desintegração do psiquismo, e cuja encarnação nos dá ensejo de poder ir amando, como digo muitas vezes aos familiares que nos procuram, numa tentativa de uma solução para as patologias mais invasivas, quais a da esquizofrenia hebefrênica, paranoica, do autismo, eu costumo lhe dizer, o melhor medicamento para o seu filho é você. É o que você faz com ele, não é o que ele faz com você. Ele é o doente, você é a pessoa saudável. É uma alma cuja patologia já é o processo de retorno, já é a cura, em que o espírito vai recuperando as suas engrenagens, vai se depurando, para numa encarnação posterior, ainda reencarnar com alterações, mas podendo ter maior lucidez, podendo se conduzir, mas ainda vai apresentar os reflexos, porque uma encarnação só não é suficiente para resolver a encrenca de um espírito que cometeu crueldades e que não logra se perdoar de um momento para o outro. Porque perdão não é uma tecla que você aciona, é um caminho que você tem que fazer. Mas outras tantas doenças estão no circuito do lar, que não estão catalogados pela medicina, mas sim pela psiquiatria, pela psicanálise, pela psicologia, e que tratam dos nossos conflitos emocionais. Quantos distanciamentos, quantos acasalamentos se rompem, fraturas de conjugalidade, porque faltou um pouquinho mais da amorosidade.
Faltou um pouquinho mais de tolerância, de paciência, para caminhar junto com o outro, a fim de que se pudesse desenvolver e se dissolver um conflito, se desenvolvendo uma atitude virtuosa oposta à negatividade que gerou. Às vezes o conflito vem do passado e você reencontra parceiro, filho, pai, para o justo refazimento. Como há bem pouco tempo eu vi uma pessoa me dizer assim: é lamentável, Alberto, mas o sentimento de ódio eu só vim experimentar agora, depois de adulta e madura. Porque a minha filha de 6 para 7 anos, ela me desperta ódio. Um sentimento que eu não experimentei mesmo sendo violada sexualmente na infância. Mesmo sendo agredida fisicamente, mais tarde num relacionamento de enamoramento. Nada se compara ao que eu sinto. Eu sinto ódio por ela. E é duro. Quando ela se aproxima de mim, e por ela ser politicamente correta, faz tudo certinho. Eu não tenho o que de reclamar dela. E ela se aproxima e diz: mamãe, você é a melhor mãe do mundo. E aquilo é uma punhalada, eu sinto mais raiva dela. Às vezes, aquilo arrefece. É como se fosse uma faixa de Gaza, onde palestinos e judeus estabelecem um conflito interminável. Ela dentro de si mesmo, ora sentia um lampejo de compaixão, ora centrava-se no ódio que era mais demorado. E ela dizia assim, ela vem e diz: mamãe, deixa eu fazer uma massagem no teu pé. E eu ofereço o meu pé. No esforço de aproximação, ela vai massageando e eu sinto cólicas no abdômen. Eu vou dar o remédio homeopático para ela, eu tremo às vezes de raiva, dependendo da circunstância. Ao me receber, abre-se a porta, muitas vezes é que ela coloca florezinhas no corredor para me receber. E um dia ela se aproximou de mim e disse: mamãe, tu não me amas, não é? Eu olhei para ela e disse: não, minha filha, eu não amo você. Eu não amo você como você merece ser amada. Mas um dia eu vou amar você. Eu vou amar do tamanho do universo. E ela me disse, as lágrimas começaram a correr nos olhos, escorrendo pelo rostinho infantil, que testemunhava a dificuldade daquela mulher que trabalha com família, lidando com seus próprios limites. E ela disse: mamãe, mas eu amo você, e você é a melhor mãe do mundo. Na reunião mediúnica, um espírito amigo, dirigindo-se a essa companheira, disse: ela já fez o que era para fazer, agora é a sua parte. Ela se reconciliou, séculos e séculos mudando de posição. Ora um se vingava, ora o outro. Ela se reconciliou, te perdoou. Agora é você que precisa fazer o caminho para perdoá-la. Quantas patologias surgem no campo da emocionalidade, e eis aí o Espiritismo, nos convidando para olhar a enfermidade física, mental, espiritual, nos campos das obsessões, as enfermidades psicológicas, emocionais, as enfermidades sociais, e nos traz não só uma visão filosófica, mas nos entretece com a possibilidade de uma ética capaz de oferecer a moral como o nosso principal medicamento. E o amor para embalar o bisturi, os comprimidos, as gotas homeopáticas, o toque do fisioterapeuta, de modo tal que possamos aos poucos, em aprendendo com a enfermidade, ela então possa se retirar e possamos reverenciá-la, reverenciando o Criador. Um pouco mais de amor, para que as nossas vidas possam instaurar no amanhecer um novo movimento de saúde. E para que possamos, lembrando Jesus, recordar da sua fala: vai, não tornes a errar para que não te aconteça coisa igual ou pior. E podermos dizer, de algum modo, a experiência do amor facultando-nos a legitimação da saúde, nos aproximando da sua energia pela oração, através da fluidoterapia do passe, através da ajuda deste ou daquele profissional,
e pela capacidade de amar, restaurarmos aquilo que foi danificado por nós mesmos, considerando que dentro de nós mesmos nós temos um esculápio, um médico, mas também temos a proliferação das nossas próprias enfermidades. Um pouco mais de amor, vestindo-nos como vestiu-se aquele homem que não se tem notícia de ter ficado gripado um dia, nem um dia acamado. A figura excelsa do médico que veio para os doentes, a figura de Jesus. Um pouco mais de amor para maximizar a nossa saúde, honrando a enfermidade sem nos apegarmos a ela. Porque quem se fixa na doença não se cura da dor. E assim, um pouquinho mais de amor a cada dia, possamos experimentar a paz que lograremos alcançar, com enfermidade ou sem enfermidade, mas cada vez mais saudável por dentro, porque um dia, com o alvorecer dos nossos dias nesse corpo, pela velhice nós vamos ter alguma doença, e que necessariamente não significará karma, mas aquelas que nós portamos, em razão das nossas próprias limitações, estas nós podemos minimizá-las, honrando-as sem idolatrá-las, e avançando na direção do Mestre e construindo a paz nesse novo amanhecer a cada dia. Obrigado.